Olá, eu sou Katiúcia Bromochenko, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Nós estamos comemorando o Setembro Amarelo, que é um mês onde se trabalha a prevenção ao suicídio, então é um mês focado em campanhas, em processos educativos e no alerta às questões relacionadas ao suicídio. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa temática e alguns pontos importantes em relação ao suicídio, né? Alguns pontos importantes em relação ao suicídio são fatores de risco, fatores de proteção, populações em que nós precisamos estar atento. Então, quando nós falamos em suicídio, é importante o conhecimento de que falar sobre ou escutar sobre suicídio é algo que seja relevante, que seja feito por alguém técnico, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram pessoas não profissionais da área para falar sobre o suicídio e acabam não tendo uma condução adequada. Qual é a orientação para quando alguém fala sobre suicídio ou sobre o desejo de morrer ou sobre um plano relacionado a essa morte? Conduzi-la a um serviço especializado, médico e psicológico ou psicológico para os encaminhamentos devidos, né? Esse é o primeiro passo. Um outro passo importante é escutar a demanda ao invés de fingir que nada está acontecendo, né? Então, essa pessoa ela precisa ser escutada. O suicídio ele é algo que pode acontecer de fato, né? Então existem aí alguns mitos e algumas crenças de que falar sobre vai potencializar a questão, quando na verdade escutar o que a pessoa lhe diz e direcioná-la para um serviço especializado, a gente acaba protegendo a vida dessa pessoa. Então, sendo conduzida para esses serviços especializados, a gente já tem aí profissionais que podem dar os devidos encaminhamentos para cada caso. E quais são esses fatores de risco, né, que eu citei? Fatores de risco para suicídio são transtornos mentais e não só a depressão, né? Existe uma associação direta do suicídio com quadros de depressão, mas é importante que nós saibamos que a depressão não é o único quadro de transtorno mental que pode culminar num suicídio. Então existem outros transtornos, por exemplo, o transtorno bipolar, transtornos de personalidade, o próprio TDAH não tratado. Então, alguns transtornos que acometem as pessoas e que têm um componente mais impulsivo são fatores de risco. Inclusive, a adolescência e o início da vida adulta são fator de risco porque as pessoas são mais impulsivas por uma questão de amadurecimento mesmo do componente cerebral. Qual é a orientação para quando alguém fala sobre suicídio ou sobre o desejo de morrer ou sobre um plano relacionado a essa morte? Conduzi-la a um serviço especializado, médico e psicológico ou psicológico para os encaminhamentos devidos, né? Esse é o primeiro passo. Um outro passo importante é escutar a demanda ao invés de fingir que nada está acontecendo, né? Então, essa pessoa ela precisa ser escutada. O suicídio ele é algo que pode acontecer de fato, né? Então, existem aí alguns mitos e algumas crenças de que falar sobre vai potencializar a questão, quando na verdade escutar o que a pessoa lhe diz e direcioná-la para um serviço especializado, a gente acaba protegendo a vida dessa pessoa. Então, sendo conduzida para esses serviços especializados, a gente já tem aí profissionais que podem dar os devidos encaminhamentos para cada caso. E quais são esses fatores de risco, né, que eu citei? Fatores de risco para suicídio são transtornos mentais e não só a depressão, né? Existe uma associação direta do suicídio com quadros de depressão, mas é importante que nós saibamos que a depressão não é o único quadro de transtorno mental que pode culminar num suicídio. Então existem outros transtornos, por exemplo, o transtorno bipolar, transtornos de personalidade, o próprio TDAH não tratado. Então, alguns transtornos que acometem as pessoas e que têm um componente mais impulsivo são fatores de risco. Inclusive, a adolescência e o início da vida adulta são fator de risco porque as pessoas são mais impulsivas por uma questão de amadurecimento mesmo do componente cerebral, né, das funções cognitivas. Como fator de proteção, a gente tem a família, o vínculo familiar seguro, pessoas que estudam, estão inseridas em redes de apoio, pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, mas fazem um acompanhamento médico, psicológico. Então, quando nós pensamos em suicídio, nós pensamos em 3 vertentes que vão dar um suporte
para esse paciente ou para essa pessoa que tem a ideação suicida ou pensamento de morte, que é o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico e uma rede de apoio que a auxilie nesse processo. Então é importante pensarmos sempre que falar sobre o conteúdo, né, escutar a pessoa não vai aumentar a probabilidade de que ela cometa o ato, né, o comportamento suicida, e sim nos permite a oportunidade de direcioná-la para profissionais que vão dar conta de trabalhar com esse quadro.